Mas se você olha para a vida, olha para a luz, olha com graça, olha para o que tem de bom, para o que é possível viver ainda, com graça, com leveza, com alegria, com o bem. Se você procura o bem na vida, o bem vai responder a você. Não tem nada de misterioso nisso, mas como é difícil para muitas pessoas considerarem viver essa verdade. E se diante dessas verdades você não reagir a seu favor, já não há quem possa te ajudar. Tens imaginação doentia. Pensas que estás doente, mas isso é mais imaginário do que é real. És desleal a ti mesma. Esta é uma carta que foi escrita a alguém que tinha dificuldade de considerar a razão para o manejo da mente. Então, ela tinha uma imaginação doentia. Ela pensava que estava doente, mas isso era mais imaginário do que real. Ela de fato ficava doente. Ela de fato tinha febre, por exemplo, ficava sem energia, deitava, ficava sem apetite, mas a origem da sua enfermidade estava aqui na sua mente. Há pessoas que estão doentes com diagnóstico médico desta ou daquela outra enfermidade e aquela enfermidade teve origem na sua mente, diferentemente de muitas outras enfermidades, mas no fato em que em tudo na vida a nossa mente poderá trazer sobre nós morte ou vida. Por isso você vai encontrar pessoas que mesmo quando elas estão doentes, elas têm uma disposição para viver. Elas são mais resilientes, elas são mais corajosas, elas são mais positivas, elas são agradecidas, mesmo em meio à dor. E a recuperação dessas pessoas é surpreendente. Em muitas circunstâncias é surpreendente. Ou mesmo as pessoas que vieram a morrer, mas tinham esse espírito de resiliência, tinham esse espírito de resistência a se entregar mesmo, resistiam a se entregar à doença. Mas o quanto puderam, elas viveram com tudo que puderam, com todas as forças, com toda a sua garra, até para morrer. Elas morreram com uma paz que não era explicado pela sua condição. E as pessoas, quando vão visitar gente assim, elas ficam impactadas e muitas dizem assim, eu é que saía de lá confortada. Porque tem pessoas que até no leito da morte, elas têm uma disposição para a vida. E apesar do impacto que aquela doença provocou e levou à morte, o que seja a circunstância, quem tem uma disposição mental mais positiva, até na hora da morte, há uma dignidade que se faz presente e deixa muitos, entre aspas, saudáveis, impactados pelo semblante de alguém que mesmo na hora da morte morre, mas é como um guerreiro, como uma guerreira. É diferente, preste atenção nisso. Tens te apoiado mais nos outros, o que é uma atitude errada para uma senhora manter, em presença de outros. Tem se apoiado nas outras pessoas, tem se colocado sempre como vítima de alguma situação. Se tão somente pensasses ser capaz, poderias andar tão bem e sentar tão ereta como muitos outros. Uma mulher que andava se escorando nos outros, pegando nos outros, mas pela disposição mental dela, se ela tão somente pensasse que era capaz, ela poderia pelo menos sentar ereta. Porque o seu cérebro, a sua mente, trabalharia a seu favor e não contra ela. O estado da tua mente leva à indolência e ao temor do exercício. Quando este se havia de demonstrar um dos maiores meios para a recuperação. Nunca te restaurarás a menos que ponhas de lado esse estado mental de fantasias e despertes para agir, para trabalhar enquanto é dia. Trata de agir, tanto como a imaginar e planejar.
Volve a tua mente de projetos românticos. Para de ficar projetando romanticamente, misturas com a tua religião um sentimentalismo romântico, apaixonado, que não eleva, mas tão somente rebaixa. Não és tu só afetada, outros são prejudicados por teu exemplo e influência. Sentimentalismo, vitimismo. Aí, Ellen White escreve uma carta, ainda assim, ó, querida fulana de tal, tens uma imaginação enferma e desonras a Deus por permitir que os teus sentimentos tenham completo controle do teu raciocínio e discernimento. Tens uma vontade inflexível que leva a mente a reagir sobre o corpo, desequilibrando a circulação e produzindo congestão em certos órgãos, e estás sacrificando a saúde aos teus sentimentos. E isto está exatamente de acordo com as mais recentes descobertas da ciência. Pesquisem sobre o impacto da mente sobre a saúde e você vai identificar que a ciência, a mais moderna ciência, simplesmente a cada dia atesta esta verdade. E olha que este livro foi escrito no século passado, 1800 e alguma coisa. Tens uma imaginação enferma, desonras a Deus por permitir que os teus sentimentos tenham completo controle do teu raciocínio. Eu já disse aqui em tantos outros momentos que os nossos sentimentos não podem definir o nosso destino. Nós não somos seres que devamos ser guiados pelos sentimentos, porque pela manhã você está sentindo A, mais tarde você estará sentindo B, à noite você estará sentindo C. E então, sob qual sentimento você vai viver? Sobre o sentimento A, B ou C? Essa inconstância sentimental leva muitos a viverem sob um sentimentalismo que, em lugar de lhe trazer saúde, lhe adoece em todos os sentidos. Você tem uma vontade inflexível que leva a mente a reagir sobre o corpo, desequilibrando a circulação. Olha, produz uma má circulação sanguínea, a circulação vai produzindo a congestão, a falta dessa circulação vai produzindo a congestão em certos órgãos. Certos órgãos serão impactados pela sua força na mente, usada contra você e não a seu favor. E está sacrificando a saúde aos seus sentimentos. Você põe os sentimentos no altar, pega a tua saúde e leva ali, naquele altar, para sacrificar aos seus sentimentos. Os seus sentimentos são o seu Deus e você faz sacrifícios a este Deus, de uma forma pagã. Aí ela se refere a uma outra pessoa que também estava doente nessa condição, e ela diz: você estava tão sucumbida de tristeza que perdeu a razão, perdeu o juízo. Tanta tristeza a levou a perder o controle da sua razão.